Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá? Já vai. Já vai. Já vai. Bom dia. Hoje são 23 de maio de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Trago neste vídeo mais uma contradição bíblica. E para a alegria do ateu Leonardo Marcolino, que possui um canal no YouTube com o mesmo título, Leonardo Leo Marcolino, trago aqui mais uma vez o Norman Geisler. Norman Geisler. Seu livro Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Norman Geisler e Thomas Rowe. O Norman Geisler faleceu ano passado, 2019. Ele era doutor em teologia e mestre em filosofia, norte-americano. Foi um cristão evangélico fervoroso, daí fundamentalista. O Norman Geisler lia os textos lendários que estão na Bíblia e os interpretava como se fossem uma reprodução de fatos reais. E aí, quando ele explica isso, leva as pessoas ao riso, às gargalhadas. E é o que estamos vendo aí ao longo dessa série. Então aqui o Norman Geisler e o Thomas Rowe, eles gastaram 40 anos para fazer este livro aqui, viu gente? 40 anos, e não 40 dias, e não 40 meses. 40 anos para fazer o que está escrito aqui. Você repara bem aí que o Norman Geisler coloca a palavra contradições entre aspas, insinuando que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e por isso não contém erros, contradições, lendas, mitos e discrepâncias das mais variadas possíveis. Então o Norman Geisler via a Bíblia como um livro sem contradições. E isso aí é uma grande piada. Estou mostrando aqui que, na verdade, estudiosos sérios da Bíblia, que estudam a Bíblia com seriedade, acima de tudo, com honestidade, esses doutores em Bíblia, eles sabem muito bem que a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, está repleta de lendas, mitos, alegorias, fábulas, contradições, discrepâncias e erros das mais variadas espécies. E mostro aqui como exemplo o Bart D. Ehrman, doutor em cristianismo, professor de cristianismo há mais de 30 anos nos Estados Unidos, em Chapel Hill, na Carolina do Norte. Trago também o doutor em Bíblia, o Juan Arias, espanhol, que mora no Brasil, e é especialista em línguas semíticas, línguas faladas na época dos textos do Velho Testamento, e assim por diante. Então vamos aqui mostrar mais uma contradição bem clara e insuperável no Novo Testamento. Mais uma contradição. E depois mostrarei o texto do Norman Geisler, dizendo que não é contradição. E aí, mais uma vez, você vai rir muito. E não apenas o Leo Marcolino. Entendeu? Então vamos à contradição aqui bíblica. Mais uma vez, Novo Testamento. Vou trazer aqui um relato lendário em que Jesus cura um paralítico. Paralítico algum é curado. Quem nasce com paralisia vai morrer com paralisia. Eu tenho uma irmã que mora em Fortaleza, nasceu com paralisia no braço direito. Ela não mexe com o braço direito, totalmente imóvel. Ela não sente nada no braço direito. Nasceu com isso.
ela é paralítica e ela vai morrer paralítica. Então aqui Jesus cura um paralítico na lenda do Novo Testamento. Jesus curando um paralítico. E aí a contradição. Então vou pegar aqui Mateus e Lucas. O relato lendário em que Jesus cura um paralítico está em Mateus e está em Lucas. E aí, contradições. Repito, contradições insuperáveis. Não há como você dizer que não é uma contradição. Se você tentar fazê-lo, você vai cair no ridículo. E é o que aconteceu aqui com o Norman Geisler. Vocês vão rir muito aí, garanto. Então vamos lá. Vamos pegar Mateus. Aqui é o seguinte, gente. Jesus está em Cafarnaum. Cafarnaum, uma cidadezinha na Galileia, perto de Nazaré. Na Galileia e não na Judéia. Cafarnaum. Então Jesus aqui está em Cafarnaum. E aparece lá um centurião, um homem que tem um escravo que está sofrendo muito, paralisia, o escravo dele. Então esse homem, ele chega a Jesus e conversa com Jesus para que Jesus cure o filho dele, certinho? Então ele vai a Cafarnaum, o centurião, pedir a Jesus para que cure o filho dele. Então vamos ver isso em Mateus? Vamos. Então vamos lá, Mateus, capítulo 8, versículos 5 até o 13. Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13. O título é A Cura do Criado de um Centurião. Viu aí? Jesus curando um escravo de um homem, de um centurião. E aí a paralisia. Então vamos lá. Vou ler aqui, gente, apenas os versículos 5 até o 8º. Depois desse vídeo, abra Mateus e leia o que estou mostrando aqui. E a mesma coisa com Lucas. É um capítulo, versículos, poucos versículos, entendeu? Então você tem que deixar essa preguiça de lado e ler o que está aqui, certo? Muito bem. Então eu vou ler aqui os principais. É assim, abre aspas. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E aí, ao ouvir isso, Jesus curou o escravo do centurião ali mesmo, longe. E aqui diz: Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Então, o escravo do centurião foi curado naquela mesma hora. Jesus não foi à casa do centurião. Jesus não chegou perto da casa do centurião. Jesus curou o escravo aqui do centurião longe, à distância. Ele ficou curado aqui na lenda, entendeu? Então, vamos lá, gente. Eu vou aqui ao início e quero que você grave aí. Então está escrito assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião. Então eu pergunto, quem foi que se apresentou a Jesus quando Jesus estava em Cafarnaum? Quem foi? Aqui está a resposta. Mateus, capítulo 8, versículo 5. Diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando.
Aí ele fez o pedido. Então você vê, gente, grave bem isso aí. Você que está assistindo a esse vídeo neste momento, você que usa a cabeça, que usa o cérebro para raciocinar, para pensar, para comparar e não apenas para separar as orelhas. Então você que usa o cérebro para pensar, raciocinar, vai ver agora o que está em Lucas, capítulo 7. O mesmo relato que está em Mateus. A mesma coisa. Olha aqui o título, já em Lucas, capítulo 7. A cura do servo de um centurião. É o mesmo relato, gente. Entendeu? Então aqui, diferença e contradição. Veja bem, lá em Mateus, eu mostrei a você que Jesus chegou a Cafarnaum, a uma cidadezinha, Cafarnaum, na Galileia, perto de Nazaré. E ali apresentou-se-lhe, isto é, apresentou-se a Jesus, um homem, um centurião, cujo escravo era paralítico e estava muito doente. Então, o centurião, em Mateus, se apresentou a Jesus e pediu que Jesus curasse de longe o escravo dele. E o escravo foi curado. Pronto. É isso que está em Mateus. O centurião, repito, o centurião foi ao encontro de Jesus. Certinho? Grave bem aí na sua cabeça. Grave. Diga assim, diga aí, por favor. Diga assim, o centurião apresentou-se a Jesus e pediu que Jesus curasse o escravo dele. Repita aí. Repita, por favor. Repita. Em voz alta, em voz alta. Isso, parabéns. Então você repetiu aí. Você disse que em Mateus foi o centurião, o dono do escravo, que se apresentou a Jesus pedindo que Jesus curasse o escravo dele. Não foi? Muito bem. Então grave isso aí. E em Lucas? O mesmo relato em Lucas. Será que é igual, gente? Claro que não. Daí a contradição. Claro que não. Claro que não. Em Lucas, não foi o centurião que recompareceu perante Jesus, que se apresentou diante de Jesus. Porque isso aqui, gente, não é um relato real. São lendas copiadas e modificadas de acordo com a vontade de quem escreveu isso aqui. Então veja bem, em Mateus, é o centurião que se apresenta a Jesus, que conversa com Jesus, que pede que Jesus cure seu escravo paralítico. Em Lucas, não. Em Lucas, a mesma história, diferente e contraditória. Você verá agora. Então vamos lá, Lucas, capítulo 7, a cura do servo de um centurião. A mesma história. A mesma história. Então diz assim, olha a diferença. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Aqui está igual com Mateus. Jesus chegou à cidadezinha de Cafarnaum, na Galileia, perto de Nazaré. Continua. Vou repetir. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo, o escravo, paralítico, que estava doente, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Aqui está dizendo que o escravo do centurião estava quase à morte e que o centurião amava este escravo. Certinho? Continua. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, quem? Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, quem? O centurião. O centurião ouviu dizer que Jesus curava. Então veja, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, o centurião, o que foi que ele fez aqui em Lucas? Ele foi aonde estava Jesus
em Cafarnaum? Não, não foi. Ele não se encontrou com Jesus em Cafarnaum, o centurião. Viu aí a diferença? Em Mateus, você se lembra, quem procurou Jesus foi o centurião. Aqui não. Aqui ele não procurou Jesus. Viu aí, gente? Vamos lá. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, o centurião enviou-lhe, olha aí, alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, os anciãos, veja aqui, os anciãos dos judeus, estes, chegando-se a Jesus, viu aí? Com instância lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhe faças isto. Então veja aqui, em Lucas, não foi o centurião que se encontrou com Jesus. Em Lucas, não foi o centurião que se encontrou com Jesus. Entendeu? O centurião, em Lucas, ele mandou vários anciãos, várias pessoas, representando, entendeu? O centurião pediu que vários anciãos dos judeus, vários judeus, amigos dele, o centurião, pediu que eles fossem ao encontro de Jesus e para que Jesus curasse o escravo dele. Então você vê aqui a contradição, que em Mateus, é o próprio centurião que vai ao encontro de Jesus em Cafarnaum. Em Lucas não. Em Lucas, o centurião não foi se encontrar com Jesus. Ele mandou várias pessoas para procurarem Jesus e pedirem para que Jesus curasse o escravo dele. Entendeu, gente, a contradição? Em Mateus foi o centurião. Em Lucas, não. O centurião não foi ao encontro de Jesus em Cafarnaum. O centurião enviou representantes para que conversasse com Jesus. Viu aí a contradição? E há mais ainda aí nesse texto. Estou trazendo apenas a primeira. Agora, em relação aqui à primeira, vamos agora ver aqui o que explica o Norman Geisler. E você vai morrer de rir aí. Porque é impossível, gente, você contrariar uma contradição bíblica. Quando você tenta dizer que não é contradição, aí a emenda sai pior do que o soneto. Entendeu? Então você vai rir muito aí com a explicação do Norman Geisler. Ele vai dizer que não há contradição aí. E você vai rir muito. Prepare aí o lenço, por favor. Prepare o lenço. Na página 343 do livro, o Norman Geisler escreve assim, acompanhe aí, acompanhe. Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13. E comparar com Lucas, capítulo 7, versículos 2 a 10. É aqui o que eu fiz. Então diz assim o Norman Geisler, perguntando, há um erro nos relatos a respeito de Jesus e o centurião? Ele está perguntando aí. Agora ele vai apresentar o problema. O Léo Marcolino já está lendo aí a solução. O Léo não tem paciência. Esse é o problema do Léo. Ele já vai correr aí para ler a solução. Léo, por favor, aguarde um pouquinho aí. Então vamos ao problema. O Norman Geisler diz assim, gente. Mateus parece, veja aí o verbo que ele usa, parece. Mateus parece apresentar o centurião como aquele que pessoalmente foi buscar a ajuda de Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 5. Mas Lucas parece dizer que o centurião enviou anciãos como seus representantes até Jesus. Lucas capítulo 7, versículo 3. Logo aí, na palavra problema, o Norman Geisler já começa, gente, lamentavelmente, a deturpar o texto bíblico. Como o Norman Geisler é impossível que ele saia dessa contradição, como isso é impossível, então ele começa a inventar aí o que não está no texto de Mateus
e o que não está no texto de Lucas. O Norman Geisler diz assim: Mateus parece apresentar o centurião como aquele que pessoalmente foi buscar ajuda de Jesus. Você viu aí a má fé do Norman Geisler? Ele diz que parece não. Mateus é claro. Mateus diz que Jesus estava em Cafarnaum e que apareceu diante de Jesus o centurião. O centurião apareceu pessoalmente diante de Jesus. E o Norman Geisler diz que em Mateus parece não. Isso aí é brincar com o texto bíblico. Mateus é claro. Ele diz que o centurião procurou pessoalmente a Jesus, conversou com Jesus e pediu que Jesus curasse seu escravo. Então, veja aí que o Norman Geisler deturpa o texto de Mateus e deturpa o texto de Lucas, dizendo que, mas Lucas parece dizer que o centurião enviou anciãos. Parece não. O texto de Lucas é claro. Lucas diz que o centurião não procurou Jesus pessoalmente. Enviou a Jesus representantes. Enviou a Jesus anciãos dos judeus. Lucas. Diferentemente de Mateus. Viu aí, gente? É isso que dá quando você tenta desfazer uma contradição bíblica. É impossível. É impossível. Agora a solução. Você vai rir agora mais ainda. Solução trazida pelo Norman Geisler. Ele diz: tanto Mateus como Lucas estão corretos. Gente, isso aqui é para você rir muito. Veja o que o Norman Geisler diz. Tanto Mateus como Lucas estão corretos. Veja, gente, a falta de honestidade de um escritor é triste. O relato de Mateus diz claramente que o centurião procurou pessoalmente a Jesus. Lucas diz coisa diferente. Diz que o centurião não procurou pessoalmente a Jesus. O centurião, em Lucas, ele mandou várias pessoas ao encontro de Jesus, que pedisse a Jesus que curasse seu escravo. E o Norman Geisler vem dizer que Mateus como Lucas estão corretos quando dizem coisa diferente e contrária? Continua o Norman Geisler. No século I, entendia-se que, quando um representante era enviado para falar por seu senhor, era como se o senhor estivesse falando pessoalmente. Mesmo em nossos dias, ainda é assim. Quando o ministro de Estado encontra-se com representantes de outros países, ele vai em nome do presidente do país. Em outras palavras, o que o ministro diz é como se tivesse sido dito pelo presidente. Portanto, Mateus afirma que um centurião foi implorar em favor de seu servo enfermo, quando de fato ele enviou outros em seu nome. Assim, quando Mateus declara que o centurião estava falando, isso era verdade, muito embora ele estivesse falando por intermédio de seus representantes oficiais, como Lucas esclarece. Gente, isso aqui é para você morrer de rir. Não existe um livro de piada melhor do que este aqui. O Norman Geisler está dizendo, falando em ministro, que o ministro é enviado a um país, ele representa o presidente, no caso aí, um exemplo. Isso aí é o representante. E o Norman Geisler dizendo, não é? Que o ministro encontra-se com representante de outros países. Ele vai em nome do presidente, do presidente de seu país. Isso aí é representação. É quando alguém representa outrem. Mas só que quando ele fala em representação, aí dá um exemplo aí de ministro, não é? Que está representando. A representação aí está apenas no Evangelho de Lucas, quando o centurião mandou representantes a Jesus. Mandou várias pessoas a Jesus para que
pedisse que Jesus curasse o filho, o escravo dele. Então, essa representação aí, alguém representando o centurião, só está no relato de Lucas. E o Norman Geisler aí mistura tudo. Ele diz assim: Mateus afirma que um centurião foi implorar em favor de seu servo enfermo, quando de fato ele, o centurião, enviou outros em seu nome. Então o Norman Geisler está se referindo a Mateus, mas trazendo o trecho de Lucas, que é um absurdo. Entendeu? O Norman Geisler está afirmando que Mateus, ali, o centurião, se encontrou com Jesus em Mateus, mas ali estava em nome dos representantes. Então ele faz um jogo terrível. Ele faz uma afirmação que Mateus estava ali, no relato de Mateus, o centurião procurou pessoalmente a Jesus, conversou pessoalmente com Jesus. E ele diz que em Mateus, na verdade, foram os representantes do centurião que conversaram com Jesus. Gente, isso é para você rir bastante. Isso é brincar com a boa-fé das pessoas. Entendeu? O Norman Geisler criou um monstro aí que não existe. Ele se refere ao texto de Mateus, mas empregando os representantes do centurião de Lucas. Aí está a loucura. Em Mateus, no capítulo de Mateus, pode ler depois, não existe representante algum do centurião ali. O centurião, em Mateus, ele procurou pessoalmente a Jesus. Ele foi a Cafarnaum e conversou com Jesus. Em Mateus. No texto de Mateus não existe referência alguma a representante algum. Em todo o texto de Mateus. Nada se fala sobre representantes do centurião. Em Mateus, o centurião é que procurou pessoalmente a Jesus. E nada mais. Em Lucas, diferente. O centurião não se encontrou com Jesus. Ele mandou representantes em nome dele para conversar com Jesus. E assim foi. Os anciãos dos judeus conversaram com Jesus e pediram para que Jesus curasse o filho do centurião. É simples assim. O Norman Geisler cria um monstro. Ele diz que em Mateus parece que o centurião conversou pessoalmente com Jesus, mas não, foram os representantes do centurião que conversaram com Jesus em Mateus. Gente, isso é para você rir bastante. Isso é brincar com a boa-fé dos fiéis que frequentam igrejas evangélicas. É brincar com a fé dessas pessoas que são vítimas da enganação religiosa. Entendeu aí a contradição? E isso é do conhecimento de qualquer teólogo sério. Teólogo sério, pessoas honestas. Sabem que a Bíblia está repleta de contradições. E aí mais uma. E existem mais ainda discrepâncias nesse relato aí. Mais ainda. Mas isso aí é para outro vídeo. Entendeu? Então, resumindo, mais uma contradição bíblica insuperável. Mais uma. Qual é? Essa aí, em que Jesus, na lenda bíblica, cura o escravo de um centurião. Em Mateus, o centurião vai ao encontro de Jesus, conversa com Jesus, pede que Jesus cure seu escravo. Em Mateus. Em Lucas, não. O centurião não vai ao encontro de Jesus, não conversa com Jesus. Ele manda seus representantes. E para terminar o vídeo, uma internauta, uma jovem que assiste aí a meus vídeos no YouTube, ela curiosa pediu que eu mostrasse minha tatuagem. Então vamos aqui, ó. É simples, ó. Tatuagem aqui, ó. Grande Elvis Presley, ó. Esta imagem aqui de Elvis
Ele estava aí com 33 anos de idade, 33 anos. Aqui foi um show que ele fez para uma televisão norte-americana. Um show aí, você encontra esse show aí em vídeo, em DVD. E também no YouTube. Elvis aqui, ó, com 33 anos de idade. Fiz essa tatuagem há 2 anos. Eu fiz essa tatuagem aqui em Brasília. Então, para satisfazer aí o desejo dessa internauta que me pediu, para mostrar, aí está. E vou terminar aqui com Elvis cantando Love Me Tender. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, oh my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love as well. Thank you very much. Falar que a Bíblia não tem erros e contradições é desonestidade pura ou pior, é canalice.